Como é bom estar adorando nosso Deus, irmãos. Passaríamos aqui noites só adorando, porque Ele é digno de toda adoração. E saber, irmãos, que muitas vezes não descobrimos tudo ainda que Ele tem para nós. Ainda não descobrimos tudo que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas, mas Jesus já é a grande porção que já recebemos, se nós entendemos. Jesus Cristo é tudo que precisamos para caminharmos neste mundo. Jesus Cristo é tudo que necessitamos para realmente vivermos neste mundo de forma realmente rompendo em fé, vivendo realmente por fé, porque entendemos quem é Jesus, ou estamos aprendendo quem é Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz, dê um glória a Deus aí. Obrigado, irmão. Como diz o pastor Márcio, a água para molhar as palavras, né, pastor? A gente vai aprendendo os jargões. Irmãos, me desculpe se eu, em algum momento, tirar o microfone, porque estou na fase de recuperação de uma gripe e ficou o restício da tosse, né? Mas ela vai embora, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Isso nos faz lembrar que somos vulneráveis e frágeis e precisamos de Jesus, né? Precisamos da ação graciosa e poderosa dele. Eu queria que você abrisse sua Bíblia ou seu aplicativo em Tiago capítulo 5, eu queria que você renovasse mais uma vez esse texto, que ele é muito pregado, muito discutido, ele é muito usado muitas vezes em momentos de oração, momentos de comunhão, e nas pregações, nas mensagens. Eu quero ser bem sucinto, noite de ceia, né? Mas deixa o Senhor falar mais uma vez com você neste contexto de Tiago capítulo 5, eu quero ler do versículo 13 ao 18, que essa palavra, irmãos, diga assim, que esta palavra seja renovada na minha vida pelo poder do Espírito Santo. Amém? Eu estarei lendo na minha versão RC, depois eu vou voltar para a NVT, mas ela diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Espírito Santo de Deus, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor e pedimos a Tua instrução, que o Senhor ilumine a nossa mente e que o nosso coração seja aquecido mais uma vez pela essa palavra do Senhor. E o Senhor nos ensina, o Senhor Jesus diz: eis que vou, mas nos deixarei o Consolador, Auxiliador, e o Senhor é este, Consolador e Auxiliador. Então nos auxilie neste momento, nos conduza, Senhor, nosso professor, que nos ensinaria todas as coisas. Então que esta palavra seja renovada pelo Teu poder em cada um de nós que estamos neste ambiente de fé. Então fale, Senhor, de forma poderosa, que possamos engrandecer a Jesus neste lugar e que o Pai seja exaltado. Em nome de Jesus assim oramos. Amém? Glória a Deus. Tiago, nós sabemos que Tiago, ele é meio irmão de Jesus. Sendo meio irmão de Jesus, se você for lá em Marcos capítulo 3, versículo 20 ao 21, Jesus Cristo está com os seus discípulos numa casa e multidões estão indo ali para poder ser curado, para poder realmente ser restaurado, porque Jesus, Ele é o Deus que pisou na terra, amém? Então quando Jesus estava com seus discípulos, muitos milagres e prodígios estavam acontecendo, coisas poderosas e maravilhosas, e o contexto ali diz que Jesus estava ali por um longo tempo, por muito tempo mesmo, de uma exaustão, porque era uma multidão que estava indo para aquela casa.
E o texto vai prosseguir no versículo 21, que os seus familiares, em alguns textos falam que os seus parentes, eles achavam que Jesus estava louco, eles queriam que Jesus parasse o que estava acontecendo. E quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de Pedro, que estava repreendendo Jesus quando ele falou que deveria morrer, ser crucificado, e ele fala assim: não, isso não vai acontecer com você. E Jesus fala para ele assim: para trás de mim, Satanás. Então, assim como Pedro não estava entendendo o projeto da salvação, a obra do Senhor, os seus familiares também, antes da crucificação e antes da crucificação, eles não estavam entendendo o trabalho e o ministério de Jesus. Eles estavam achando que ele estava louco. Então, Tiago, cremos, o texto diz em Marcos, que é familiares, ou parentes, cremos que Tiago então não estava entendendo o ministério de Jesus. Só que depois que Jesus Cristo, ele morre na cruz, ele é crucificado, ele paga o preço, um alto preço pelo meu e seu pecado. Então Tiago começa a entender, o texto me faz entender, eu não estou dizendo que é isso de fato, mas podemos pensar desta forma. Então Tiago, aquele que estava confuso, não entendendo o ministério de Jesus, não entendendo que Jesus estava ali curando, porque essa era a proposta: eis que vou, o Espírito de Deus me ungiu para curar, para libertar os cativos. Então eles não estavam entendendo. Então esse Tiago, que agora instruído pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele vai instruir agora a igreja a orar. Ele vai finalizar, ele poderia finalizar a carta dele de qualquer forma, mas ele vai incentivar a igreja a orar. Por que passou dessa mensagem? Porque existe uma necessidade para esta igreja local, para mim, para a sua vida: orar. Voltar intensamente para este lugar: oração. É isso que Tiago está direcionando, porque a carta de Tiago é uma carta prática. É uma carta que você lê e já pratica. Embora toda palavra você tem que ler e praticar, mas umas cartas mais práticas, praticistas, é a carta de Tiago. Ele vai trazer instruções para a igreja, a forma que ela devia viver. E essa carta ela é escrita para as 12 tribos de Israel, isto é, para as 12 igrejas. A igreja estava espalhada em várias cidades, em vários lugares. Então essa carta é uma carta de instrução, é uma carta que vai trazer direção. E o texto que nós mais conhecemos é aquele texto que vai falar em capítulo 2, que vai falar sobre a questão da fé e as obras. Se você tem fé, você vai viver pelas obras segundo a sua fé. Então Tiago ele vai trocar um trocadilho: mostra para mim a sua obra sem fé, que eu vou mostrar minhas obras pela fé. Então Tiago está dizendo assim: olha, a sua vida, a sua conduta, a sua caminhada, todo o seu ser, todo o seu projeto, ele tem que ser embasado pela fé, na pessoa de Jesus, alicerçado na palavra dele. Ele também vai dizer, que é um texto muito conhecido, no capítulo 3, vai falar sobre a língua, que nós temos que dominar a língua, que é um texto muito conhecido. Então o cristão, ele, antes de orar, ele tem que crer, tem que ver pela fé, ele tem que dominar o que fala, porque Provérbios vai dizer que a palavra, ela tem um poder sobre a vida e a morte. Não sei se você crê sobre isso, mas irmãos, entenda aquilo que você fala. Você está gerando muito no espiritual, você pode estar gerando bênção, ou você pode estar gerando maldição. Aí o texto que nós conhecemos, esse texto, capítulo 5, que é muito pregado e muito dito. E é esse texto que eu quero compartilhar com vocês neste momento. Eu quero trazer isso à memória, eu quero trazer que irmãos, entenda. Estava conversando hoje na reunião da liderança, que nós tínhamos os encontros nos lares, a gente chama de PGMs, pequenos grupos multiplicadores. Nesse momento, até o final do ano não haverá. Pastor, você parece que é meio osciloso. Não, irmãos, a gente entende da parte do Espírito Santo aquilo que ele quer fazer com esta igreja. Quando Felipe declara o salmo, provai e vede que o Senhor é bom, você vai só provar, a igreja só prova um lugar onde há um lugar de dependência. E a oração, nós sempre falamos, e vou falar mais uma vez, a oração declara a sua dependência ao Senhor. A oração é uma declaração de dependência ao Senhor. Então Tiago, meu irmão de Jesus, ele encerra a sua carta falando sobre a importância da oração. Diga para o seu irmão: a oração é muito importante para a sua vida, especialmente em tempos de sofrimento, de doenças e pecado. No versículo 16 e 18, ele não apenas nos convida à oração, mas nos apresenta Elias como exemplo de oração. Foi até a ministração do pastor Márcio, que ele falou sobre a vida de Elias, e o texto de Tiago vai falar sobre isso também.
Então devemos entender este lugar, irmãos, que é um lugar extraordinário. Elias é um homem comum, porque Tiago está dizendo que Elias era um homem como nós. Ele poderia ter citado os feitos de Elias, no sentido, Elias, o grande profeta que fez grandes prodígios, que fez grandes milagres, foi extraordinariamente usado por Deus. Ele poderia exaltar Elias nesta área, mas ele está dizendo, Elias, homem comum, como eu e você. Nós vamos entender isso. Então, é um lugar, então devemos entender e ter esse foco. O foco é a oração, ela tem que ser uma oração fervorosa, sincera, que tem poder real e eficaz. Irmãos, entenda, quarta-feira é um clamor por avivamento. Vamos dar o nome de quarta, a quarta do avivamento. Nada neopentecostal e nem pentecostal, é um entendimento espiritual. Eu só ouvi um amém aqui, outro ali, eu creio que eu vou ouvir mais améns daqui por diante. Entenda este lugar, meu irmão, em nome de Jesus. Então, o que podemos aprender com essa porção da palavra de Deus para mim, para a sua vida? O que podemos trazer à memória, o que devemos trazer à memória? Entenda o que o versículo 16 está dizendo, irmãos. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. Entenda algo, no mundo espiritual, a confissão, ela é uma chave para a restauração. Não haverá restauração de vida se houver pecados ocultos, se não tiver um coração aberto ou disposto a ser trabalhado, um coração arrependido, como já foi citado aqui pelos cânticos do Ministério do Louvor. Eu sempre digo que o Ministério do Louvor sempre dá o spoiler da mensagem, glória a Deus por isso. Então, meu querido, se a nossa vida algo estiver oculto diante dos homens, não está oculto diante de Deus, mas Deus vai trazer e revelar o que está oculto, para que na revelação do meu e seu pecado, possamos ser restaurados e curados, o texto está dizendo. E nós estamos falando sobre isso, irmãos, porque é uma urgência, porque não somos nós que falamos, mas a própria palavra de Deus diz, Provérbios 28, 13 diz, quem oculta os seus pecados não prospera. Quem entendeu, diga misericórdia. Pode colocar aí. Acompanha comigo, mídia, se possível. Coloca aí Provérbios. Eu quero ser bem... Bíblia aqui, eu vou ler vários versículos. Você tem costume de anotar, anota, ou depois você volta na sua casa, assiste toda essa mensagem, mas fica com os versículos bíblicos, meu irmão, porque eu posso ter aqui alguns pensamentos, colocar algumas coisas aqui, mas se você guardar a palavra no seu coração, você vai dizer como salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Diga para o teu irmão, você vai deixar de pecar mais, se você tiver mais palavra no teu coração. Você vai viver mais em santidade se você tiver mais palavra no seu coração. Se você esconder e viver a palavra, você vai se santificar mais. Nós vamos falar isso um pouco depois. Mas o Senhor já está falando comigo e você. Eu quero que você... Provérbios capítulo 28, versículo 13. O irmão falou, pastor, você está falando em línguas aí, eu não entendi. Provérbios 28, 13. Olha que lindo esse versículo, muito bem colocado. Olha, vamos todos juntos. Quem oculta... Então quer dizer, pastor, se eu não confessar meu pecado, eu não vou ter dinheiro no bolso? Não, meu irmão, porque tem muito pecador rico por aí, tem muito pecador milionário por aí, tem muito pecador com mais dinheiro no banco do que eu e você. O que você não pode prosperar no mundo espiritual, o que você não pode prosperar é a sua comunhão com o Senhor. Mas o Senhor quer que você seja um homem e uma mulher próspera no Senhor, que você tenha uma vida intensa no Senhor, uma vida de intimidade com o Senhor. Essa é a prosperidade que eu tenho que entender, não é a riqueza do mundo, mas a prosperidade no Espírito. Então o texto está dizendo assim, olha, quem oculta os seus pecados não prosperará, e quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Diga, eu tenho que confessar, e não só se confessar, no meu confessar eu tenho que me arrepender, e me arrependendo está dizendo, eu estou abandonando aquilo que não agrada o meu Deus. Quem está entendendo, diga amém. Nós estamos orando por avivamento. Se você não entendeu ainda, Deus está trazendo avivamento para esta igreja. E todo e qualquer avivamento, ele começa no arrependimento.
Ele vai trazer arrependimento aos nossos corações. Nós seremos constrangidos com o amor dele, vamos dizer assim: Senhor, me perdoe, porque eu estou pecando contra o Senhor. Eu quero confessar agora, não quero guardar mais nada, Senhor, porque eu posso até que tentar guardar, Senhor Deus, mas diante do Senhor não consigo, porque eu sei quem Tu és. Tu és o Deus que vê o oculto, é o Senhor que tem os olhos abertos. Tu és Espírito, Tu és poderoso, o Senhor vê todas as coisas. Então entenda esse versículo, irmãos, em nome de Jesus. A confissão é a chave para a restauração. Não importa se você tem um mês de convertido, não importa se você tem anos, se você nasceu dentro da igreja, não importa. Nós não somos super-homens. Somos homens que entendemos uma graça e uma misericórdia, mas ainda estamos vulneráveis às tentações deste mundo. É por isso que precisamos sempre estar neste lugar, a presença de Cristo. Porque essa presença, irmãos, ela é tão maravilhosa, tão grandiosa, que nos faz entender em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar. Então, meu querido, não esconda nada de Jesus. Você não pode, nem eu. Não esconda, mas Ele está nos entendendo, fazer entender que este lugar da confissão é a chave, é o segredo para que possamos restaurar, ou ser restaurado, ser direcionado, ser capacitado pelo poder do Espírito Santo. A oração muda como expressão e cuidado comunitário. Sabe por quê? Mais uma vez, versículo 16 está: confessai, pois, os vossos pecados para quem? Uns. Irmãos, entenda assim, ó. Eu sei que você entende, mas eu quero trazer sua memória. Tem algumas questões na minha e na sua vida que nós vamos resolver com Jesus. Mas tem questões que nós não vamos conseguir resolver. Vamos precisar do outro para resolver. E não tem problema. A gente já falou isso aqui 1000 vezes, mas hoje é necessário trazer a memória mais uma vez. Não ande sozinho. De 1 a 10. Ou para uma reflexão, porque está dizendo assim: olha, confessar uns aos outros é ter alguém para poder confiar, é ter alguém para poder caminhar, é ter alguém para poder nos ajudar neste lugar. Porque Gálatas 6, 2, a parte A vai dizer assim: levai a carga um dos outros. Esse levar a carga não é para você pegar o problema do outro e viver o problema do outro, mas falar assim: olha, eu estou aqui para te ajudar e te apoiar. Eu estou aqui para poder caminhar com você. Está afim? Quer caminhar junto? Se você quiser, irmão, aí você vai ser restaurado. Se você quiser, Deus vai fazer uma grande obra. Se você quiser, o Senhor vai fazer grandes coisas. Porque primeiramente tem que ter uma decisão da pessoa abrir o coração para que haja restauração. Então entenda, irmãos, que devemos incentivar sempre isso. O nosso relacionamento é amizade um com o outro. Tem pessoas que estão 1 ano, 2 anos, 10 anos dentro da igreja, nunca tomam um café com o irmão. Eu fico perguntando: será que entendeu o que é ser igreja? Nós estávamos conversando mais cedo, há uns 20 anos atrás, quem é do começo da igreja, e o tempo muda também, a sociedade muda, os costumes mudam, mas uma coisa que a gente não pode mudar é ser crente e ser família de Deus. Se nós falamos aqui: família, uma família, mas você não quer sentar com a família, alguma coisa está desconectada, alguma coisa está errada. Eu não sei você, meu irmão, mas eu gosto de tomar café com o irmão, eu gosto de conversar. Nós temos que ter conexões. Muitas vezes a igreja está tendo mais conexão com o mundo do que com a própria igreja. Nós muitas vezes estamos tendo conexão lá fora do que aqui dentro. Não é à toa que nós temos ministérios dentro da igreja, irmão. Tem ministério de homens, ministério de mulher, ministério de casais, ministério de jovens, ministério de infantil. Irmão, tem ministério para poder apoiar você, meu querido. Eu já falei isso aqui mais de 1000 vezes. Mas parece que a gente não entendeu essa conexão que deve haver. É uma necessidade, diga para o teu irmão, é uma necessidade de ter conexão com meus irmãos.
Quem que tomou, olha, nessa semana, eu sei que a sua vida é corrida, eu sei que você estuda, trabalha, chega em casa meia-noite e 1, né? Às vezes não tem. Mas quem aqui tomou um café com o irmão nessa semana? Olha que Jesus Cristo está vendo, hein? Irmãos, muitas vezes nós ficamos tristes com muitas pessoas, ela fala assim, olha, eu sou cristão, eu sou crente, mas não preciso ir para a igreja. Eu não preciso estar na comunhão. Ou esse cara nunca se converteu, ou ele não entendeu o evangelho. Dos dois, um. Nunca se converteu porque não entendeu o que é ser família espiritual, ou porque não lê Bíblia. Porque a Bíblia nos leva para este lugar de comunhão. 1 Coríntios vai dizer que nós somos corpo. E este corpo vai para o céu. Comunhão não só aqui, mas comunhão eterna. Olha que coisa linda. Então toda tratativa, tudo que tem que resolver tem que ser aqui, irmão, porque no céu não sei se entra. Mas temos que ter essa comunhão. Então eu quero incentivar você nessa semana, mais uma vez estou falando isso aqui no altar. Porque é uma necessidade, tem pessoas caminhando sozinho, errando muito. Tem pessoas dizendo, pode deixar, pastor, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Você não conhece o evangelho, meu querido. Você não conhece a conexão espiritual. Porque se conhecesse, você não falaria dessa forma, você não viveria dessa forma, você não teria esse pensamento. Você vai dizer, eu preciso ter uma conexão com meu irmão. Meu irmão, você de repente pode ter muitas coisas na sua vida, correria, mas não pode dizer que você não pode ter comunhão. E a comunhão, ela não é falada, ela é prática. Porque nessa praticidade você vai encontrar um ombro, um amigo, uma pessoa, para você poder caminhar junto. Não é ser dependente da pessoa, mas é poder contar com a pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Porque assim, irmãos, a palavra de Deus sempre fala que nós nascemos de novo. Então, nascer, nós estamos como bebês ainda espiritualmente. Então, nós precisamos de uma pessoa madura para caminhar com ele, para aprender com ele. Mais uma vez, temos ministérios de casais, ministério de homens, ministério de mulheres, etc, etc. Então, nós temos ferramentas para poder dar apoio, temos ferramentas para poder ajudar o crescimento espiritual, para que você cresça em maturidade junto com seus irmãos, ou com o irmão que está te acompanhando, orando com você, fazendo conexões, para que você amadureça na sua maturidade. Você não vai deixar de ter conexão com esse irmão, mas você está dizendo, obrigado, meu irmão, que você me ensinou a ser um homem, uma mulher, uma criança, um jovem maduro. Porque essa conexão tem que trazer maturidade. Se não está trazendo maturidade, essa conexão está tendo aí falhas no Wi-Fi. Porque, irmãos, essas conexões é para nos amadurecer. Assim como ferro afia ferro, assim um amigo tem que afiar o outro. Quem está entendendo, diga amém. Não tem problema nenhum, irmão, você ouvir palavras que às vezes você não quer ouvir, mas receba em humildade e diga, eu preciso aprender. Não tem nenhum problema. Na discussão da nossa reunião de manhã, uma pessoa me apontou uma coisa para a minha vida. Não tem problema, irmão. Eu estou aqui para aprender. A minha caminhada com Jesus é uma caminhada de aprendizado. E está tudo bem. Glória a Deus e aleluia. Então entenda este lugar, meu irmão. Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer assim, a confissão em comunidade destrói o orgulho espiritual. Meu irmão, se você não tem coragem de ter conexão e nem confissão, você é um orgulhoso. Você é um vaidoso, um prepotente. Eu estou dizendo isso, irmão, porque você entenda que no mundo espiritual o Evangelho nos ensinou a ser humilde como Jesus Cristo é. Aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Esse coração que devemos ter. É saber ouvir, é saber discernir. É saber que nós temos que ter este lugar, a confissão em comunidade, destrói o orgulho espiritual e fortalece a comunhão dos santos. Se você sair daqui desta noite, meu irmão, e dizendo, não quero mais tomar café com ninguém, não vou tomar café com ninguém, eu não preciso de ninguém, você tem que se converter, ou você tem que ler mais Bíblia. Quem está entendendo, diga misericórdia. Mas você vai dizer, amém, eu creio, e eu vou ser essa pessoa de conexão daqui por diante. No mundo empresarial, quem é empresário aqui, você só cresce nessa área se você tiver conexão, irmão.
E não é só nessa área, em qualquer área profissional. Se você não se conectar, você não cresce. Aí você vem falar para mim que no mundo espiritual você pode crescer? De jeito nenhum. Temos que nos conectar. Quem vai se conectar essa semana, levanta a mão e dê um glória a Deus. Tem gente que não levantou a mão, não vou te julgar também. Você, de repente, você não quis levantar. Tá tudo bem, mas se você está entendendo a palavra, é isso que interessa. Então, entenda este lugar, meu irmão, em nome de Jesus. Mais uma vez eu vou citar Provérbios para você, 28:13. Quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Eu sei que crente vai sair daqui essa noite, vai dizendo: Senhor, me perdoe, Pai. Porque este lugar é um lugar de cura e de restauração. Este lugar não é para te apontar, esse lugar é para poder te levantar, para que você possa caminhar com Jesus. Entender que Ele tem propósito. Nesse propósito Ele começa por arrependimento. Quem está entendendo, diga: eu creio. Em segundo lugar, irmãos, esse texto ele é muito claro e prático. A oração do justo tem grande eficácia. Aqui é a parte B. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Como é que está aqui na NVT? A oração de um justo tem grande poder. Diga, poder. Você crê nisso, meu irmão? Que a sua oração que Jesus nos ensina, aquilo que você pediu ao Pai em meu nome, você será logo esse concedido é conforme a vontade do Pai, e não conforme a minha, a sua vontade. Nós entendemos isso muito claro. Mas entra neste lugar entendendo, quando estiver orando, existe um poder que vem do céu, e este poder está no nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então entenda este lugar, meu irmão, em nome de Jesus. Então nós devemos entender que a justiça, ela não é baseada na minha e a sua, como o Maione pregou, sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. E essa justiça já entendemos no domingo passado que não é a nossa justiça, mas devemos dizer, porque o texto está dizendo que essa justiça é do Senhor na minha e na sua vida. Essa justiça não é do homem, porque Isaías, como o Maione citou, a nossa justiça é como trapo de imundície diante do Senhor, porque nós somos muito pequenos, somos falhos. Mas o nosso Senhor, Ele não erra na sua justiça, Ele é justo, Ele é reto, Ele é correto. Quando Ele aplica a justiça dEle, assim como Ele aplica o amor, Ele aplica a sua justiça. Mas o texto está dizendo, irmãos, que a oração do justo, ela tem grande eficácia, ela tem poder. Então quando você está orando, está gerando poder no mundo espiritual. Quando você está orando na dependência e no nome de Jesus, algo poderoso está acontecendo. Olha o que nós lemos nos versículos 13 e 14. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Porque na oração quem está sofrendo, irmão, vai deixar de sofrer. Ele vai receber a paz do alto, a paz do Espírito Santo, a paz do Príncipe da Paz. Porque você está orando, você está intercedendo. O texto que nós lemos diz assim: está alguém alegre, cante louvores. Versículo 14: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração ungindo com óleo. Para quê, irmãos? Em nome do Senhor. E faça oração de fé. Então a vida do cristão, ela está envolvida, envolta, conectada com oração, 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 oração e oração. Precisamos deste lugar, porque o diabo está doidinho para você deixar de orar. Porque quando nós deixamos de orar, entra a frieza espiritual. Porque a oração é uma conexão com o alto. A oração é a conexão com o Senhor, que é poderoso, Jesus. Quem aqui não precisa levantar a mão? Teve a semana inteira de oração. Mas quando eu digo isso, eu digo momento de oração, o secreto. Entrar no seu quarto, ter aquele tempo com Deus, é necessário. Porque nesse lugar está sendo gerado o poder de Deus sobre a nossa vida, entendendo a dependência. E quando nós estamos orando, quem está agindo é o Deus Todo-Poderoso. Ele vai agir em meu e seu favor. Quem está crendo, diga amém. Salmos 34:15 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Biblicamente, a palavra de Deus diz que nós somos justificados em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, não é justiça nossa, mas é a justiça de Cristo em favor de cada um de nós.
Fomos justificados na cruz do Calvário. Foi pago um alto preço pelo meu e seu pecado. Não há mais escrito de dívida contra a minha e sua vida. Então agora nós temos a liberdade de entrar neste lugar como justos de Deus. O Senhor, olha o texto de Salmo, irmão. Os olhos do Senhor, diga os olhos do Senhor, estão sobre mim, porque eu já fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E seus ouvidos abertos para os seus clamores. Entenda, irmão, se nós já ainda entramos neste lugar de arrependimento, já entramos neste lugar de confissão, porque a única coisa que vai paralisar a ação do Espírito na minha vida, a única coisa que vai paralisar a minha conexão com o Senhor Jesus é o meu e seu pecado. Mas mesmo assim, quando estamos pecando, o Senhor está dizendo: meu filho, se arrependa. O Espírito de Deus está dizendo: se arrependa, se arrependa, se arrependa, porque Ele tem mais interesse nessa conexão do que você. Ele quer sempre essa conexão, não porque Ele precisa, é porque Ele sabe que eu e você necessitamos. Os necessitados somos nós, não Ele. Ele sabe que quando nós nos distanciamos dEle, vai dar tudo errado. Quando nós estamos distantes da comunhão, quando nós estamos distantes, primeiramente, da comunhão com o Senhor, da comunhão da igreja, meu irmão, existe uma lacuna espiritual aqui. Pastor, mas eu leio a Bíblia em casa, pastor, eu faço oração em casa, muito bem. Mas sem conexão de corpo, meu irmão, você está falhando. Sem conexão de corpo, eu fico assim muito triste quando ouço um irmão dizendo assim: não estou com vontade de ir para a igreja, eu não tenho vontade de comungar, eu não tenho vontade de estar na reunião. A conexão está quebrada, o fiozinho está desencapado, e não pode acontecer isso, porque está nos ensinando algo poderoso aqui, está nos ensinando este lugar. Nós somos justificados em Cristo, meu querido. Então nós devemos buscar uma vida de integridade e santidade como base de uma oração fervorosa e poderosa. Porque eu entendo, irmão, olha que interessante, irmãos. Muitas pessoas, elas oram, mas acaba sendo agora uma oração mecânica. Quantos estão orando de forma mecânica? Quantos estão diante do Senhor, até mesmo no secreto, mas fazendo, sabe aquela oração? Deixa eu fazer a oração, deixa eu pagar aqui o horário aqui. Deixa eu pagar aqui esse momento. Parece que, não, irmão, não é isso. Se você estiver dessa forma mecânica, para tudo, veja o que está errado. Porque se a oração não tem mais prazer, alguma coisa está errada. Se o lugar de oração não tem mais prazer, está errado, alguma coisa já está quebrado lá atrás. Porque este lugar de oração, este lugar de comunhão, este lugar de poder, eu tenho que desejar. Assim como a corça deseja pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, Senhor. O salmista está declarando. Será que você pode declarar isso hoje? Será que a sua alma está ansiando pela presença do Senhor? Será que a sua alma está ansiando para a sua comunhão, para este momento, irmãos? Pastor, minha vida é corrida, e problema seu e meu, que a minha vida só é corrida, mas não tem desculpa para não ter este momento de anseio na presença dEle. A minha e a sua vida não pode ser uma vida mecânica. Diz para o seu irmão aí: a sua vida não pode ser uma vida mecânica, mas tem que ser um prazer na presença. Tem que ser prazer, tem que ter prazer na presença. Entenda isso, irmãos. Ei, o diabo, ele é estratégico. Ele não precisa tirar você da igreja, ele só precisa distrair você. O que está nos distraindo? A mídia, as séries dos dorama. Não sou contra. Não sou contra, calma. Mas eu sou contra você ficar só no dorama e não desejar a presença de Cristo. Eu sou contra você ficar, eu e você ficar no WhatsApp 24 horas e não ficar meia hora na presença e não desejar. Essa palavra é para mim e para você, meu irmão. O diabo tem colocado muitas estratégias que parecem ser tão bobas. Mas saia daqui essa noite fazendo uma autoanálise do seu tempo. Você vai dizer: eu tenho tempo. Eu só estou direcionando para um lugar errado. Eu só estou direcionando para aquilo que não vai agregar em nada. Você vai sair daqui: eu quero mais tempo, eu quero esse lugar. Porque o Senhor se inclina para ouvir meu clamor.
O Senhor se inclina para ouvir meu clamor, mas este lugar, meu irmão, tem que ser buscado, tem que ser ansiado. Se você não ansiar mais por este lugar, irmão, comece agora a fazer uma autoanálise na sua vida. Devemos fazer essa análise, porque todo verdadeiro cristão, ele deseja a presença. Ele tem que ansiar pela presença do Senhor. Então entenda isso, porque a oração do justo, irmãos, que tem esse prazer na presença do Senhor, será uma oração poderosa, uma oração que vai mudar o contexto, vai mudar a história. A oração fervorosa e perseverante não é uma oração mecânica, mais uma vez, mas uma oração intensa e cheia de fé. Vocês lembram da viúva pobre que ia diante daquele juiz iníquo? Todo dia ela estava lá. Olha, faz justiça, faz justiça. É um juiz que nem temia a Deus, e o texto vai dizer assim: vou atender essa mulher aqui. Deixa eu atender essa mulher aqui. Deixa eu ser aqui, né? Lucas, vamos abrir lá em Lucas 18. Depois que ela insiste com o juiz, é Jesus contando essa parábola. E interessante que ele traz uma reflexão para mim e para você. Interessante que ele nos faz pensar sobre este momento, deste lugar, que a nossa oração fervorosa, a oração do justo, ele tem poder, e devemos entender este lugar, meu irmão. Veja que essa mulher está insistindo, e muitas vezes, irmãos, muitas vezes nas nossas orações, parece que não está acontecendo, parece que não está nada agindo, meu irmão. Você está enganado. Esta mentira é a mentira do diabo. O primeiro dia que você colocou algo no altar do Senhor, o Senhor já ouviu no céu. O primeiro dia que você colocou algo no trono da graça do Senhor, o Senhor já ouviu, ainda que você não entenda o processo, mas o Senhor já ouviu a sua oração. Ainda que a sua oração possa levar um dia, como levar meses, mas Ele já ouviu a sua oração, creia nisso. Sou eu e você que deixa de crer no meio do caminho, mas Ele não deixa de ser Deus, Ele não deixa de ter poder. Somos nós que nos colocamos neste lugar e pensamos que Deus não está acontecendo nada, mas está acontecendo sim, meu irmão, em nome de Jesus. Não saia do lugar da oração até que o Senhor responda. Não deixe de orar até que você possa ver e ouvir a resposta de Deus. Olha que interessante. Então essa viúva vai e fala, o versículo 6, então disse o Senhor: considerai no que diz esse juízo iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Diga, aos seus escolhidos. O Senhor fará justiça porque Ele te escolheu para este lugar. Ele te escolheu, meu irmão, para poder cuidar de você, para você caminhar com Ele, para você adorar a Ele, para você falar do nome dEle, para você realmente dizer para os quatro cantos: eu sirvo a um Deus que se importa comigo, eu sirvo a um Deus que me salvou, eu sirvo a um Deus que me resgatou, eu sirvo a um Deus que cuida de mim. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que Ele chama, que Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em fazê-lo? Digo-vos que depressa Ele fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Não deixe de orar, meu irmão. Continue fervoroso. Começa fervoroso e termina fervoroso. Começa fervoroso e continua fervoroso até o Senhor responder. Temos exemplos aqui. Mulheres que orou pelo esposo 15 anos, irmão. 15 anos, irmão. Tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. É este lugar que o Senhor nos chama. Tim Keller diz assim: a oração é como a chave da casa. E você pode ter a chave, mas precisa usá-la para acessar o poder que já está disponível para você. Quem entendeu, diga amém. Então você tem uma chave poderosa que é a oração, meu irmão. Se você não usar, você não entra na tua casa, sim ou não? Quem aqui já perdeu a chave? Você foi atrás para poder fazer a chave ou para poder se virar, para poder entrar em casa, sim ou não? E assim no mundo espiritual, meu irmão, vai atrás. Não desista. Pegue a chave e abra. Abra este lugar de poder, abra este lugar que está disponível para mim e para você. A oração do justo vale muito. Entenda essa realidade. Entenda, não deixa o diabo mais te enganar dizendo: não está acontecendo, não está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo, não estou vendo, mas está acontecendo, não estou vendo, mas Deus vai fazer, não estou vendo, mas vai acontecer para a glória do Senhor. De repente não é na minha vontade, não é da forma que eu quero, mas Deus vai fazer.
porque Ele é poderoso. Para quê? Para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quem crê nisso, dê glória a Deus aí, meu irmão. Então você não vai desistir no meio do caminho, você vai continuar com a sua oração fervorosa. Finalizando, meu irmão, ele vai dar o exemplo desse homem de fé, que ele orou, tudo que ele fez foi por meio da oração, todo milagre, todo prodígio, todas as coisas extraordinárias, foi por meio da dependência de oração que ele tinha. Olha, entenda que o versículo está dizendo, o versículo 17, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que o pastor Márcio pregou. O cara vai lá, ora, chove, para 3 anos e meio sem chover, terra seca, um momento árido e difícil para o povo. E vai lá e ora de novo e passa a chover e a terra começa a ser trabalhada, regada. Mas entenda essa palavra, semelhante, igualzinho. A minha é você. A gente acha, não, a oração do pastor, ela é mais poderosa. Eu vou chamar o irmão, porque quando ele ora, o céu abre, a chuva desce, tudo para. Não, meu irmão, você é essa pessoa que pode abrir a boca e orar, e o céu vai se abrir, ou vai parar, mas vai fazer a vontade do Senhor. Quem está entendendo, diga amém, meu irmão. É esse lugar. Elias era semelhante a nós. Mais uma vez, Tiago não está aqui dando a carteirada que ele era profeta e etc. Não. Homem, ser humano, como eu e você. Entenda, irmãos, e devemos lembrar que Deus, Ele usa pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Deus usa pessoas comuns como eu e você para cumprir os seus propósitos extraordinários na minha e na sua vida. Nós podemos orar juntos para nos dar esse suporte, como nós falamos anteriormente. Mas nunca diga que a sua oração não tem valor. Nunca diga que você não é uma pessoa que não tem capacidade, ou poder, ou autoridade de entrar na presença de Deus e Ele fazer algo extraordinário através da sua vida. Porque o Senhor nos chamou para este lugar. Nos fez lembrar agora de Daniel. Daniel, mesmo com toda a sua cultura e conhecimento, quando ele recebe a visão do rei, e essa visão tinha que ser revelada, e se não fosse revelada, eles iam morrer. Quem lembra da história, diga amém. Quem não entende, vai buscar na Bíblia. Estou brincando. Mas entenda este lugar. Mesmo sendo culto, porque os jovens que saíram de Judá, ali de Jerusalém, eles saíram, foram escolhidos os melhores jovens, cultos. Mas, irmãos, as coisas extraordinárias do céu só acontecem em oração. Eu recebi algo, tem que revelar. O que ele foi fazer? Deixa comigo. Eu sou o cara. Ele foi orar. Ele foi buscar o discernimento no Senhor. Então, irmão, se você quer ver o extraordinário, começa a ver esse lugar de oração. Começa para este lugar, porque Elias, irmãos, Paulo, Tiago, os profetas, eram homens como eu e você. Homens que buscavam ao Senhor. Homens que buscavam a presença de Deus. Homens que sabiam da sua dependência total do Senhor. De repente você já orou e alguns milagres já aconteceram. E eles podem continuar acontecendo. Mas se você entender que você não precisa estar aqui, você não precisa ter um cargo na igreja, você não precisa ser líder, você basta ser servo, entender que algo já aconteceu na sua vida. Basta ser servo, entender que o poder não é do homem, mas o poder é do céu. Entenda esse lugar, meu irmão, em nome de Jesus. John Piper, ele diz assim: a oração não é um exercício passivo, mas uma arma ativa na batalha espiritual. Quem entendeu já dá glória a Deus aí. Elias não era super-homem, ele apenas orava com fé e propósito. A minha oração tem que ter propósito. Qual é o propósito, pastor? Glorificar a Deus. Quero abrir um parênteses aqui. Daqui por diante, eu quero que venha todo domingo uma pessoa para dar um testemunho.
Mas você vai dizer para mim antes. Pastorzão, tem um testemunho para dar, esse testemunho assim. Irmão, vai encaixar certinho com a mensagem, vamos embora. Quem está comigo? Será que Deus fez alguma coisa na sua vida? Ou está fazendo? Será que tem algo para você testificar daquilo que Deus está fazendo, meu irmão? Claro que temos, irmão. Claro que temos. Então a gente tem que começar a testemunhar. Falar do que Deus está fazendo, das maravilhas do Senhor, da graça do Senhor, do poder de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é um testemunho para mim e para você. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse está testificando, testemunhando do poder de Deus, daquilo que Deus fez através do homem, daquilo que Deus fez através da sua nação, daquilo que Deus fez e pode estar fazendo através da sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Devemos testificar, meu irmão. Não fica com vergonha, não. Pega o microfone e diga assim: Jesus é lindo demais. Tem feito coisas maravilhosas na minha vida. E vamos edificar a igreja. Então, de forma prática, confesse com humildade. Abra o seu coração, liberte-se do peso do pecado oculto. Procure um irmão. Temos liderança nessa igreja para poder te ajudar. Você não está sozinho. Você pode até se sentir sozinho, mas você não está, meu irmão. Essa igreja aqui está para te ajudar, está para te apoiar, está para te ajudar em qualquer esfera da sua vida. Vamos pegar na tua mão. Vem junto, meu. Vem. Vamos embora, vamos caminhando. Ó, Jesus diz isso, vamos orar. Jesus diz isso, vamos orar. Aí você, irmão, a gente vai te pegar, você vai estar assim, olha. Você vai estar curvado. Mas a gente vai pegar, vai te erguer. A gente vai caminhar com você, se você assim entender, meu querido. E nós vamos caminhar junto. Você vai começar a se fortificar. Você vai começar a ficar cheio do Espírito Santo, cheio de amor por Jesus. E você vai ficar tão cheio, com fogo ardendo no teu coração. Você vai dizer assim: irmão, eu vou caminhar contigo, mas deixa eu ajudar outra pessoa, deixa eu caminhar com outra pessoa, porque olha, eu estou me santificando no Senhor, eu estou me restaurando a cada dia, porque você me ensinou lá atrás que eu tinha que confessar meu pecado, você me ajudou até naquele dia, sabe que dia que você me ajudou? Eu aprendi, eu sou um homem agora diferente, eu sou uma mulher diferente, porque eu entendi um propósito de Deus. Agora eu aprendi a ser um homem e uma mulher de oração, agora eu aprendi a orar, e não é qualquer oração não, é uma oração que eu desejo estar na presença do meu Deus, é uma oração que quando eu coloco algo no altar, eu entendo que está ligado no céu, e sendo ligado no céu, no tempo oportuno, Ele vai responder. É forma prática. Ore com constância, estabeleça um tempo diário de oração. Deus responde a orações perseverantes. Não seja, Tiago vai dizer, que aquele que pensa que pode agradar a Deus, que aquele que pensa que a sua fé é como é uma onda no mar, de um lado para o outro agitado. O texto é muito claro. Não pense esse que vai agradar a Deus. Deus não te chamou para ser inconstante, Deus te chamou para ser constante. Não inconstante, mas constante na presença dEle. Quem está entendendo, levanta a mão de Deus. Glória a Deus aí. Para de ser fraco, meu irmão, no meio do caminho. Para de pensar que Deus não está te ouvindo. Seja constante. Todos os dias. Você pode estar no meio da guerra, mas o Senhor já ouviu tua oração, meu irmão. Ele só está trabalhando com você. Ele só está te fortificando. Ele só te fazendo, sabe, ser uma pessoa de mais fé, de mais perseverança. Uma pessoa que já não vai mais olhar para trás, vai dizer: está tudo ruim lá, mas eu vou continuar olhando para cá, para Jesus. Creia como Elias, não se veja pequeno, ainda que sejamos, mas no sentido assim: olha, eu não posso, eu não consigo, eu não faço. Não para com isso, irmão, isso é palavra do diabo na tua vida. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Diga de novo: tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos um Deus vivo e poderoso. Interceda pelos outros, porque o Senhor te levou para este lugar também. Não é só receber oração, mas é fazer oração. Em nome de Jesus. Tiago nos desafia a viver uma fé prática e poderosa. Diga: poderosa. Não basta saber sobre oração, é preciso vivê-la. Já fiz estudo, sou PhD em oração, mas você tem que ter prática de oração. A minha é a sua vida. Eu acho que eu já contei essa ilustração, vou contar mais uma vez. Nos anos 90, lá no Piauí, havia um pastor muito simples, ministério de louvor, para dizer que está finalizando já, meu irmão. Só para a gente finalizar, qual é a oração? Cantando. Esse pastor, muito humilde, ele tem uma pequena congregação lá em Piauí. Depois você pode pesquisar na internet lá. Pastor que orou lá por 40 dias.
Ele fez um propósito com essa congregação e vamos orar 40 dias e Deus vai mandar chuva. Porque estava orando para que Deus enviasse chuva, porque já havia mais de um ano sem chover. Irmãos, quem que já foi para o Nordeste? Ou quem é de lá? Irmão, na sombra é 40 graus. Nordeste é assim, meu irmão. Você pisou o pé, jogou o ovo, fritou. É desse jeito no Nordeste. Minha esposa é de lá. Eu morei lá na minha adolescência, eu tinha 15 anos, mais ou menos, fui para lá. Está aqui o Aldo, meu tio, a Elielza e minha tia Lindaura são de lá. O Aldo não, a Elielza que é de lá. E nos 3 primeiros meses, irmão, o negócio era tão quente, que eu parecia um dormente. Só vivia dormindo. Paulista sai daqui, 4 graus negativo. Naquele tempo fazia frio, hoje não faz frio. Aí você vai para um lugar intensamente quente. Irmão, o corpo totalmente esmorece. É normal, é natural. Vocês entendem esse lugar, meu irmão? Mas entende que devemos viver, irmãos, intensamente. Então esse pastor, ele começou a orar por chuva. Terra seca mais de um ano. E estava todo mundo duvidando. Não vai acontecer nada. O povo doidinho, ó, orando para chover. Mas sabe, eles passaram 40 dias constantemente orando. Se eles iam ficar mais 40 dias, a história não conta. Se eles iam ficar 60, 2 meses, 1 mês, mas a história está dizendo que eles passaram 40 dias. No 41º dia, as nuvens começaram a se ajuntar, o céu escurecer. Enquanto eles estavam ali adorando ao Senhor, e algumas horas depois começou a chover. Eles poderiam ter desistido no 15º dia, sim ou não? Porque não estava acontecendo nada, o sol estava rachando ainda. Mas entenda, meu irmão, Deus está te chamando para este lugar nesta noite. Volte a esse lugar de oração. Não sei como é que está a sua vida, não sei como você chegou aqui, mas de repente o Senhor quer te conectar nesta noite. O Senhor quer fazer algo novo nesta noite, para que possamos entender que este lugar é um lugar de dependência. Devemos voltar para este lugar do secreto. Você pode ter esse lugar do secreto, glória a Deus, continua lá. Não sai de lá não. Permaneça. E viva sobre essa realidade espiritual. É uma realidade que está sobre a minha e a sua vida. Entenda, esse pastor não era famoso, mas ele era um simples homem. Ele não tinha recursos, mas ele tinha uma fé poderosa. É esta fé que o Senhor quer que eu e você tenha todos os dias. Todos os dias. Porque somos desafiados também a todos os dias deixar. Mas o Senhor está nos chamando para essa realidade, para este lugar, na presença dEle. Amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar esse momento de adoração. Os irmãos vão estar ministrando, nós vamos fazer desse cântico a nossa oração para encerrarmos. Enquanto estiver adorando ao Senhor, se você quiser fazer a sua oração aí onde você está, eu não sei mais uma vez como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair se você entendeu o Evangelho, se você entendeu a palavra do Senhor, se você entendeu este lugar de filho separado para a glória do Senhor. Neste lugar você tem o direito de entrar na presença dEle. E se há pecado, confessa, meu querido, para que haja arrependimento nesta noite, para que haja reconciliação nesta noite. Se você está aqui nesta noite e ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje é noite também. Entregue a sua vida para Jesus verdadeiramente. Ele quer que você caminhe com Ele, não como fraco, não como um desistente, não como um covarde, no sentido espiritual dizendo, mas Ele quer que você caminhe com Ele de forma fervorosa, poderosa e graciosa na presença dEle. Então apresente sua vida no altar do Senhor.